eu quero reabrir o processo justificando, mas acusar Conselho Regional de Educação Física, todos que se fizeram participantes por inadimplência sobre essas quadrilhas que viraram academias a qualquer modo, em particular, né, os cabeças, lógico, que ficaram responsáveis entre a averiguação de todos que eu apontei enquanto participativos no trabalho, se preciso, qual a situação atual, por onde passaram, especificidade, o que virou incongruência entre esforço e não esforço e arrecadação totalmente adversa, com um ódio absoluto estimulado a ser um fracasso demoníaco, com deixar muito dinheiro para os palhaços controlando as coisas perante estagiário, que são modalidades entre alto, fundo, laterais, o que virou solto na musculação entre 24 horas com chave na mão e modalidades e tudo quanto é evento em qualquer lugar, tirando livre, fazendo com o corpo dos outros o que bem querem a qualquer hora, de dentro, de fora, qualquer lugar. Porque eu questionei todo o paradoxo dessa independência, como todo o fardo da responsabilidade, né? Então nós temos o que virou crescente lá em Vitória, o que vira fachada sobre algum montante, uma lavagem de dinheiro, né? Que são enfaixadas de tem tanto, não rouba. Essa academia tem tantas outras que nem recebe, pior ainda, olha lá, hora aula. Que vira, já que chegou nisso, depois de tantas outras que eles fizeram tudo isso, desmanche, quadrilhas irregulares de sair fazendo falência de tudo quanto é maneira, eles fizeram tudo isso para trás o tempo todo. Então eles têm corrente no mercado, entrega para todos eles, chamado para todos eles, cobertura de todos eles, fica uma coisa, né? E o tal do deslizar para lá e para cá como personal, né? Virou uma tragicidade muito grande. Nós temos todos os lugares aonde eu passei, aonde eu coloquei detalhadamente o que foram experiências de vida, suportar, tolerar pessoas, gostar, entender isso, aquilo, mas os fracassos que eles me induziram, como aquele morro em Aracruz, as questões familiares que eu falei, inclusive todas. O fracasso de ir e voltar, e quando é que tiveram, o que virou as voltas, não ter para onde ir, se despedir para não voltar mais, se tornou um fator consciente, visto pela vó ainda, e, né, arrastada as teorias das filhas, que também não queria que a avó ficasse ali comigo, e que também, né, no fundo, né, já era uma merda que não era pequena, né, os filhos era dela, não era meu, até que prova o contrário, né, filhos da mãe, os filhos dos, né, fica o fardo dos interesses de tio, de neto, de primo, sobrinho, enteados, papapá, quais maridos todos de outros, quando casados e não casados, um fardo que não é, e todos eles atrás da herança, e inclusive nenhum deles tinha direito de pôr a mão. O último que morou com a mãe no quiosque, veio para buscar a parte da herança que foi prometida dele, sem nem estar com a mãe. Né? A mãe pegava o dinheiro a juros com uma filha lá que o avô teve, que, né, traduzia esse filho, que era o filho preto no passado, que não era casado. Não era só filha, rica, podre de dinheiro, sustentada por gente da marinha, atrás de comprar casa, mostrar que ela tinha dinheiro para comprar casa, com os filhos precisando, ou não necessariamente, mas a jogada da mãe, para pegar dinheiro prestado. Nunca tá nem aí com os padrões que foi da mãe dela, que deu a casa, o lugar para ela morar, meu avô. Nunca nem aí, só jogando com a curtição. Entre o pai, que se puder, vende tudo, rouba tudo. E os outros, tudo no circo, esperando ter a justificativa para meter a mão. Só nas partes boas, só as partes boas deles, é meter a mão. Aí, os relacionamentos foram destruídos, eu não levei impacto, eu levei particularidades, estados maturacionais, minhas responsabilidades. Agora, o que foi feito comigo lá em Aracruz, o fardo absurdo, inclusive, né, cadê a água? Né? Cadê as energias e os lugares que eu fui tolerando tudo,
pagando tudo, deixando tudo, que estimulou mudança, as gravidades de mudança, as gravidades de correr atrás e pegar todos os fardos, né? Aonde virou outra disciplina, aonde virou outra profissão, e no final das contas você não é ninguém. Você não é o gari, você não é o técnico, você não é o médico, você não é o doutor advogado, que ele simplesmente pode chegar com a quadrilha de qualquer filha da puta traficante, te intimar a qualquer modo, te abordar a qualquer modo, te tirar tudo e levar para ele sem ter o deles questionado. As infrações redocumentadas, os assassinatos, tudo de grave que eu coloquei. Então nós temos uma pauta muito grande do que fingiu ser um namorado há um grande tempo, que é o pacote boletim de ocorrência que foi colocado para me tirar do trabalho, me fazer ficar doente, me fazer morrer, me fazer sair da cidade, com o apoio que eu colocar a situação do Henrique Pessotti Del Caro, entre a vagabunda da mãe dele, que é pegar e suspender todas as aposentadorias dela, saber se ela já morreu, meter um tiro na cabeça dela, meter um tiro na cabeça daquela Brígida Pessotti Del Caro, que ele é Alexandre Menezes, que estava envolvido em roubo, São Zé Droguinha, propagador de um monte de coisa, não valiam nada, não sabiam praticamente nada, que tinha que saber da minha vida, eu não sei o que queria, né? A fama da academia ou isso, aquilo, não sabia, não acompanhava minha vida, o meu trabalho de forma direta ainda aqui. Malhou, sabia, eu não sabia a minha responsabilidade e a minha, como era conhecida de muito trabalho, todo mundo sabia isso aí sim, né? Até porque o filho da puta não era merda nenhuma, não parava em traficar de desemprego, não tinha merda nenhuma, já tinha o nome sujo, você nem tem emprego fora, jogo 24 horas, e, né, querendo estar num lugar e também não tinha instrução, não tinha nada, não parava em emprego nenhum, e tudo que eu fui acompanhando, quem foi otimizando o custo-benefício perante a minha contratação e tudo, que eu, minhas lojas de suplemento, enquanto ele estava montando e instalando Dota para jogar, ou entre os grupos da cidade, os boizinhos das festas, os boizinhos da droguinha, os boizinhos da infidelidade, os viadinhos, as putinhas das academias, eu fui abrindo um leque, aproveitando aquilo que eu comia nas tripas, porque me comiam todos nas tripas, porque eu não tinha como ir embora, eu ainda não conseguia largar meu emprego, ninguém nunca fazia fechamento da coisa certa, tudo tinha que deixar, tudo tinha que travar, existe um linchamento muito grande, eu fiquei muito triste, eu quis sair daquele relacionamento várias vezes, agora a partir do momento que eles criaram uma situação, um golpe baixo tão absurdo, inclusive em função dos erros dele, de tudo que ele cometeu na minha casa, na cidade, de me enganar, de me chacinar com uma vagabunda, que não era ninguém, inveja pelo meu corpo, não era ninguém, uma barranqueta nordestina, cearense de lojinha. Começaram todos eles a entrar e fazer o que bem querem, porque eles podem dar aula, eles podem dar dança. Então implicou em todas as particularidades, ainda que, né, que quiseram as instituições em si, mas eu era muito focada e todos focada dentro do trabalho e todos conheciam aquilo ali. Então quem queria beiçada de qualquer maneira, ele pagava de boyzinho bonitinho, né? Meu trabalho, aparentemente eu fazia valer que queria ter relacionamento longo e estável, eu tinha toda a ostentação de todas as vezes que eu fui, né? Meu corpo mudou, as roupas, as aulas, então existia muita gente, fora toda a putaria livre, que cada um quer deitar com quem está exercendo essa atividade acima de qualquer michezinho de bosta que acha que queria entrar com aquele pintinho dele, avisando que era criminalidade, inclusive de quem trabalhava em delegacia, em todos os lugares, todos os escândalos da cidade, que ele achava que sem dinheiro ou sem a ostentação, que nem elas ganhando 5 mil, os viados andando em montantes altos, mas queimando todo o dinheiro, quem tinha salário de 5 para cima, nem fechava a conta, nem pagava o que devia na academia, era só ostentação, ele achando que ele ia, né? Eu queria ser boyzinho sustentar de alguém, né? Que queria relacionamento aberto ou qualquer coisa, só pode, nem culpa isso ele tinha, nem beijo, nem pau, nem porra nenhuma. A partir do momento, entendeu? Somou os problemas de energia elétrica, roubalheira contra mim, obras irregulares, um fardo muito exaustivo, toda a jogatina sobre o pedaço de conforme da academia diária era muito pesado, entendeu? Vender coisas, indicar coisas, nunca existiu percentual de nada, no mais uma fachada entre hora-aula, que nunca subia, que na verdade só caía, porque a quantidade que eu trabalhava era muito grande, entendeu? A proporcionalidade que subia era muito maior, era como se o salário caísse, que fingia parecer salário aumentando. Era muito complexo, era muito golpe.
Na piscina é uma coisa, no lado eles têm loja, casa de aluguel, anotado que pode comercializar tudo. É banco, é por dentro, por fora de outras academias, aparentemente inimigos, toda a política, escândalo religioso, da medicina, de todo o comércio, todo mundo encostava ali, ó. Todos os problemas específicos, todas as modalidades, tudo em trânsito, sobre todas as mudanças das coisas, as infrações, tudo. Comércio gigantesco, entre cansaços e decepções, e querer ficar mais em casa, mas a rotina era o dia inteiro na coisa, então meu dinheiro ia todo embora. A velocidade das coisas fazia com que quisesse me tirar tudo, desde aquela recepção incoerente, quantas vezes você recebia na mão da quadrilha que controla tudo, eles acompanham o financeiro de todas as instituições, não tem nada para fazer, só fica sentando e empilhando, e malhando, e isso, aquilo, então chega tudo neles primeiro, o melhor, a parte boa, né? Os produtos profissionais no desconto, os desmanches, troca de casa, que compram os recepcionistas é totalmente devoto, depois virar uma Patrícia Rangel da vida, né? Keitizinho Oliveira, todos de cada lugar já apontaram, né? Então, a partir do momento que ele criou um sistema de criminalidade, de me criar uma tristeza muito grande, eu mesmo não estava entendendo muitas coisas, implicava em muitas particularidades, roubando, querer me ficar doente, me desejar contaminar, ver minha avó morta, isso, aquilo, cadê sua família? Não é ninguém, esperar momentos de dificuldade, onde eu não estava nem administrando mesmo, conseguir pagar, dívida, banco irregular, negócio de tudo, os golpes de tirar dinheiro, de fazer fechamento, de não ter fé, certeza de um cara querer bancar de esperto, que estava curtindo a vida independente, manipulado pelo interesse dele com a mãe com ele, prioritariamente é o problema. Não é nenhum coitadinho, eu quero ver ele desempregado, eu quero ver ele morto, eu quero ver a vagabunda, mesma coisa que a filha dele. Onde é que eles vão parar, ensinar como é que trazem desgraça para casa, empurram os filhos para os outros matarem e dizer que bancam e depois ainda querem indenização de governo, porque estão somatórios de putaria, de infidelidade, não tem plano familiar algum, eles têm preconceito, eles montam através de roubar outras heranças. Aí faz uma rotativa em vários lugares, quando é que sobra, quando é que decifra o filho, quando é se convencem que a ameaça ou a fachada entre eles é boa. Sobre muitas fodas de quem vem e vai, junto num dia, separa no outro, um bando de roubalheira. Então essas festas, aglomerados, essas coisas tem que ser tudo proibido e acabado. Ficar tempos de trevas absolutos para cortar todo esse supérfluo, esse trânsito, a partir do momento que eu saí de dentro daquela cidade. Porque num dado momento sobrou falar que bom que levou ele embora. Mas esteve me ameaçando, vasculhando a minha vida, ele impulsionando uma cidade inteira, achando que ele ia ser o rei da cocada, que era o momento dele curtir, que eu não ia sobrar nada, que ele ia pegar o meu espaço. Eu trabalhava para todos eles, montava ficha para todos eles, facilitava a troca. Meu nome era usado para tudo, foi um nível de maldade muito grande. A partir do momento que ele abriu um boletim de ocorrência, o efeito dominó foi enorme. Simplesmente eu traí ela, quero matar ela e não consegui matar ainda. Então fui lá com a mamãe, queria ter levado a namoradinha, não deixa a namoradinha de fora. Aí quer dizer, num dado momento ela continuou vasculhando a minha vida, me ameaçando, eu sem estar nem aí pra eles. Vasculhando minha rede social, linchando pra dizer que eu era top das galáxias, mas ela tinha entrado na igreja, moldado a roupagem, e ela ia ter pena de mim e mostrar que ela tinha ganhado superioridade, querendo constantemente ostentar, né, que ele fazia isso que nunca fez pra mim, que era dela, que ela gostava, que ela sabia todos os detalhes da minha vida, não só quando ele enganando, nem aí pra ela ir atrás de mim, inclusive ela ligar pra contar um monte de podre, matando o cachorro a grito, que eu não sabia onde ele estava várias vezes, então não adianta ela vir pagar de gostosa, como é o fardo de ter que saber. Que ele, a jogada toda que eu falei, de ter que jogar, porque tem que lidar com o meu fantasma, falar mal de mim, ouvindo o meu nome, que aí entra um monte de fofoqueira participativa para também ter, né, ficar sendo esfregada para lá e para cá, e ele curtir para lá e para cá, e ele deve ter jogado com isso muito bem, para fazer com ela se descabelar, se pensasse em outras coisas, e eu viro o fio terra daqueles que sabem que não mais encostar a mão, que são viados, que são promíscuos, que são isso e aquilo, mas eles utilizam a minha imagem, a minha ostentação do corpo e tudo isso para fazer com que a pessoa seja redirecionada. Eles não são coitadinhos, que quiseram crescer em cima de mim, de toda uma maldade em cima de mim, então eu quero foder a vida dele. Isso implicou em ser ameaçada, tipo, eu vejo tudo isso pra mim na delegacia, então já que tem isso, tá do jeito que eu tô precisando. Não tem família, a própria mãe fez, esse cara
me misturaram em todas as coisas, o próprio investigador, sobre a própria situação toda que aconteceu e tudo que ele viu, que eu só pedi para ele ver, que eu dei credibilidade dele. Até então eu já tinha resolvido todo um contexto. Em 48 horas eu já tinha dado um panorama da cidade inteira, tido totalmente séria, dado suporte para ele trabalhar, não estava atrás dele, não estava isso, não estava aquilo, coloquei todo um platô de seriedade, eu estava fazendo a própria defesa, eu estava conduzindo todas as condições, vendo que eles não sabiam nada de lugar algum. Eu quero reabrir um processo, intimar, destruir a vida dele, fazer eles me pagarem, fora que não só ele incentivou, como a própria Isabela e a família deles todos, porque num dado momento eu estive averiguando coisas, porque eles ficou em aberto, eles destruindo a minha vida e acompanhando como eles estavam fazendo isso. E a questão era o meu corpo, destruir o meu corpo, tá aquela prostituta, aquela vagabunda. Eu tive prova, cheguei a mandar pra Sueli, cheguei a mandar pro Mário, pra todo mundo, meu celular caiu, só que ele ligou de novo, pagando de boazinha, porque quer mostrar que é distante, que eu vejo que mudou o corpo, que tá no, todas elas vão aonde for prioritariamente para dizer que mudou o corpo daquela imagem que nunca esqueceu e que era eu que geralmente orientava. Não era o caso dela e ficar correndo atrás, porque ele jogava uma contra a outra e achou que tava curtindo. Vai lá e mata ela pra mim, apaga o passado, que eu não vou ficar sem você, que eu te amo, se eu pudesse, como é que é? Você me criou nessa quantidade de problemas, você já me criou problema todo o tempo que eu tava aqui, dando credibilidade pra você entrar na minha casa, é minha aluna, eu te dou carona, foi com a gente, foi não sei o que, como que você tá envolvendo esse monte de gente, o meu trabalho, você entra na minha casa, como que você vai trabalhar na sua vida, eu tô tentando te ajudar, porque você já não é ninguém, eu tento o tempo todo fazer que você seja ninguém, mas não avança em nada, você não tem percepção de nada, você não é ninguém. Aí descobri uma quantidade de coisas, uma quantidade de malandragem envolvida, sabe? Que envolvia todas as instituições, chegava no interesse de todos eles, porque eu era um cabo de guerra, eu mobilizava a tropa inteira. Então todo mundo encostou e continuou cada vez ganhando e fazendo festas em cima disso. De o pior ateu, nem sabendo que é ateu, ao máximo dos religiosos escândalos que tiveram lá dentro, de crente, de católico, de toda swingada, de toda rede de prostituição, de coisa de menor, de pedofilia, tudo que puder imaginar. Então aquele viado que trabalha na Ultimate, paga de bom pai, que o dia dele ainda não caiu, arrumou a mamãe, arrumou a outra mamãe, fazendo da novinha mamãezinha, bebezão pagando de pai de família, ele não é. Vem com essa conversa fiada, ele é o mesmo merda de academia, um ladrão, um traficante, que ele começou a loja de suplementos, ele já aprende a ser traficante, de aplicar droga para poder trepar e empurrar um protocolo a qualquer modo. Aí eles começam a virar uns delinquentes, fingindo que pega um cursinho de bosta e finge que tem uma espécie de análises clínicas sistematizadas, não sabe nem escrever direito. Escreve, não escreve, mas é um demente, totalmente demente, entendeu? Não tem princípio de mudança alguma, é corrupto, é encostado, é dependente de jogo, é vagabundo mesmo, não vale nada. Tentei muito, entendeu? Reverter esse processo e ele finge muito bem, paga de boyzinho, de debutante, tá? Muitos alunos falaram assim, eu te juro por Deus que eu não sabia, o cinismo dele é muito grande, tinha uns de falar, eu tomei pavor desse cara. E ele não é ninguém, todo mundo sabe que ele não é ninguém, ele pode trabalhar em outro lugar, inclusive que não quer aqui porque eles querem dinheiro. E sabe o quanto que ele é sem caráter e ele não tem o potencial que você tem. Ele morre de ódio disso mesmo, você tendo orientado ele uma vida inteira até para ficar na sua profissão. Só que eu falei, para e desiste, você não estuda. Então ganhou mérito, se ajudando a fazer fechamento processual das lojas que devia ter metido o pé no rabo dele porque tá roubando tudo, vendendo tudo e eles querendo fazer propaganda e isso e aquilo. Deixando ele fazer o que bem queria, porque eles queriam curtir com capitais, fuder num monte de lugar, então andar e divulgar as lojas de suplemento e os rock deles de final de noite. Então você fica a cornuda da galera. E ele achava o gostoso, que no caso eu era que ele tinha maior cobertura e que eu nunca ia largar ele. Então ele mostrava pros caras que ele podia fazer, ir para um lugar, todos os caras não fotografar com a mulher, ele vai fotografar e deixar que chega lá em Aracruz para ver, enquanto eu tava trabalhando para segurar a loja para ele. Com o Manego, Daniel Fernandes, é isso, Fernandes, né? Daquela vagabunda que sustentava ele da Fibra, que nunca largou ele, que teve caso com Belize. Aí eles procuram casos grupais, vive curtindo encontro de surf, aqueles escândalos do Manego, todo o grupo do Manego, casca grossa, de uma galerona de gente que não valia nada. Aí,
ela me ameaçou, vendo toda... Ela foi testemunha do que estava acontecendo dentro da minha casa, essa Manuele Lima. Ela estava teclando no meu canal, falando que até a filhinha dela, que sem querer tinha entrado lá, porque ele adicionou para ver os escândalos, para vender, justificar, e a questão do corpo, quando eu estava baixando o percentual. Tudo isso deve ter virado inferno na cama de muita gente, né? Então ele queria ostentação e ganhar dinheiro em cima, ganhar méritos em cima, ganhar deslocamento em cima disso. Ele não vale absolutamente nada. É o pior dos viadinhos também, daquele que tem que estourar o cu dele até atravessar e jogar ele na lama. Botar a fotozinha na frente, ou eu mesma fazer, falar: agora você vai lá e olha pra sua filhazinha, que você é mais mulherzinha que ela, você tem que dar bundinha pra sustentar ela, caso alguém banque ela viva. Né? Porque o que vocês fazem com o filho de vocês? Eu vou te fazer, você e a outra, que você é mamãezinha, essa prostituta, né? Colocar ela. Então, ela esteve teclando, me ameaçando, também participativa na situação de dentro daquela casa, com a mãe, com o irmão à distância, falando que abria abaixo-assinado contra mim para piorar a minha vida. Ela ligou enquanto eu estava dentro dessa cidade, criando cartinha de Natal, a top das galáxias. Eu sou mulher casada, frequentamos igreja, faz tudo pela filha, trabalha 24 horas, tirou o seu lugar, fez coisa assim. E depois pagando de boazinha, que, né, nossa, eu tô vendo que você tem dificuldade, você tá sendo ameaçada, eu trabalho dentro de um banco, vamos ver se você não tem um retido, situações nojentas, e depois você tá atrás de saber se eu sei se você tá tomando chifre. Eu sei que você tá tomando chifre, eu sei que o irmão dele que apanhava ele, que são tudo parasita de computador, que a mulher dele saía, viajava, dormia com um cara, nem só não ficou com o cara porque o cara não quis. Dela pouco me interessa, eu quero saber dele. Fala agora. Você tá achando que eu tô vigiando ele? Que eu tô querendo, que o negócio que você não sabe disso, tem barra adicional, e tá louca. Ou seja, a vida dela, tanto que ela ficou separada em breve, e depois voltou pra pagar de família, pagar de filhos, pagar conhecendo ele como eu conheço. Ela é uma corna, ele curtindo, ele não vale nada, ele não se importa ser corno de outro ou qualquer coisa assim, não vale nada. A base é podre, imunda. Agora ela me ligou várias vezes, ela mandou, constatou, gravação. Não fui eu não, louca, que foi lá, mas foi a mãe dele, foi ele, o negócio do boletim. Ela não tinha nada a perder, e ela cutucando e vasculhando e pagando de delinquente isso e aquilo. Eu quero processar ela, processar a mãe dele, calúnia, isso tudo, aquela família. Na verdade, eu quero destruir todos eles e botar ele em pau de processo junto com essa vagabunda, porque eu tive prova para isso, e isso implica trazer o quadro clínico por paradigma e paradoxo da educação física, governos, religiões, todas as instituições. Eu vou linchá-los, eu vou destruí-los. Eles passaram do limite, eu já estava em outra cidade. Isso aconteceu em Alegre, isso aconteceu em Anchieta, aqui isso aconteceu mais de uma vez. Entendeu? Não tinha nem a ver com isso, tinha sim, do que ficou em aberto, e eu não consegui defesa alguma, e foi tenebroso ele ter coragem de fazer isso comigo, porque ele me enganou e que ele queria minha vida. Então ele começou a simular situações de atrasar, de não justificar ir na minha casa, somar uma quantidade de e-mail de exposição, juntar com a mãe, com ela, para selecionar isso aqui, é só gente lá que eu ainda vou ganhar um dinheiro. Vou acusar. Isso levou uma exposição, eu procurar outras pessoas, colocar escritas na mão, mandar para a CREF, mandar. Isso implicou a minha vida, foi muito frustrada. Eu estava meio de... frustrou situações, ficou totalmente frustrada. E eu levando com bom senso, fazendo minhas dietas, fazendo meu trabalho, mas eu estive chorando dentro de um trabalho, entendeu? Não querendo estar embaixo de câmeras, linchado para todos eles, perguntando tudo, trazendo toda a conversa fiada que podia, tudo que acontecia em todos os lugares, fazendo um câmbio, todos os alunos estimulados pelos recepcionistas, pelos donos de academia, que eu tava fora de moda de querer achar que o boizinho, você não percebeu isso? Como que seria sua cama? Você não entendeu isso e aquilo? E tava andando de mão dada há muito tempo com uma prostituta, disse a cabeleireira, disse que tava curtindo a vida, os dois entraram no seguro-desemprego, foram sustentados, tava curtindo um monte de lugar. Agora, quando o trem começou a feder, aí ele largou ela. E porque queria também ficar com o outro, curtir isso, aquilo, com teoria de não queria largar a comodidade, porque ele queria aprender nas minhas costas, que eu fizesse também os trabalhos dele, como ele ficou andando atrás de mim. Então ele não tinha o que apagar, porque já estava há mais de 2 anos. Na verdade, eu tentei largar ele, eu segui a minha vida, eu já sentia que muita coisa estava tenebrosa, e entre o ir e vir, eu estava vivendo sozinha há muito tempo, a vida com ele era nada, entendeu?
entendeu? Eu olhava alguma coisa, ele não existia nada, ele não é o homem da minha vida, ele não é o homem dos prazeres, né? Eu tive um contraste em função de arrastar toda essa merda, de querer ficar sozinha, nem querer ter nem conhecido Tonho algum, isso, aquilo, caiu uma situação que se tornou crescente um quadro transcendental e revelatório, que na verdade é minha pauta, eu tinha que levar isso como uma conduta, uma resolução de qualquer forma a minha eucaristia própria, a minha comunhão, era o meu tratado de tudo que eu armazenava e que qualquer pessoa que deveria ter um contato comigo, eu saber quem eu sou e usufruir do meu trabalho, isso era um campo existencial corrente, participativo, principalmente se eu fosse arrumar uma pessoa para viver com ela e você ter um contato corporal, você entender a responsabilidade de tudo isso, então, né, veio uma situação que eu não esperava, que era um cara que não era ninguém, era um outro contexto, fiquei totalmente isolado, foi numa pandemia, somou um monte de condições inéditas, eu fui chacinada por todo mundo, como a otária, e ele queria que eu botasse ele de macho, eu nunca gostei dele antes, eu nunca fui amante dele, eu nunca isso, aquilo, eu não aceitei ficar na casa dele, mesmo tendo saído, não tendo voltar para onde meu aluguel estava correndo, que é onde eu vim parar aqui, assim, situações muito tenebrosas, não tinha como comer aqui, não tinha serviço, não, assim, não tinha fogão aqui dentro, as minhas situações de necessidades e que me destruiu e que me colocou em situações de nem noites nem dias, em situações de terror absoluto, ficar comprando, empilhando muita dívida de almoço, de café, passando necessidade de toda forma, todo linchamento com todos eles, estimulados por todos eles, pela família, pelos arrastos de Aracruz, de conhecimento do CREF, os efeitos colaterais de todos eles que é envolvido com professores por fora, por dentro, leigo de tudo quanto é maneiro, isso fez empilhar muito dinheiro por todo o trânsito global, por todas as condições, todas as redes deles, dos mais corruptos, são que controlam tudo, é que controlam o tráfico, então você compreender a composição corporal onde o dinheiro entra, o dinheiro vai, a estética e a política do resultado, que é pra que você tá carregando carga e carregando tanta gente nas costas. É aí que está o segredo da coisa, para colocar o que vira paradoxo da medicina, paradoxo da estética, responsabilidade da imagem, quem cataboliza ou não cataboliza, o que é prevenção, o que é cura, o que é doença, o que é responsabilidade total, o que é física, não física, cargas, o que virou essa fartura hipertrófica. Cultura, esporte, movimento, você traça panoramas, você traça grandezas, você destraça, né, eixos, planos, todas as coisas, então eu utilizei tudo isso, né, numa vida absurdamente extensiva ou totalmente intensiva, não explicada, que me dei ao luxo, né, eu falava nunca chega, os sofrimentos, os portais que se abriram, que eu via, que eu acreditava que tinha que ser, eu tinha que ser impulsionada, por isso que eu fui tirada do tempo de trabalho, do tempo mensal, do tempo de fechar a folha, como cada vez era tudo muito calculado e vinha alguém mais me roubava, criava situações totalmente adversas. Fui fazendo conta, fazendo dívida, surgiu esse curso eu vou fazer, se não for isso agora, então cirurgia agora eu não tenho, porque eu tenho que estar no pico de todo o trabalho, então eu vou aproveitar e prestar isso, fica juro, fica isso. Foi absurdamente responsável, no meio de uma corrupção absurda, eu quero o meu nome limpo, vasculhado, todos os efeitos, isso daqui seria pagar que esse, mas esse é corrupto, mas não tira esse cálculo que você destruiu a minha vida, fez somar essa quantidade de juros por cabeça, você também deve essa quantidade de juros, você também deve isso daqui, você tinha consciência disso, não era o seu antes, você tinha consciência que aqui tinha droga, que aqui tinha hipertrofia, que aqui era como se fosse uma UTI, até que prova o contrário, não é? A saúde, doença, isso e aquilo, então você também vai pagar isso, você também vai pagar isso por cabeça, né? Ou seja, se roubou e não paga ninguém, como que efetua? Né? Apreensão de bens, impedimento de trabalho, baixar a aceleração, baixar a temperatura, fazer com que eles não estejam dentro, fazer com que tudo seja vasculhado, que eles sejam impedidos de andar. Então esse ex-namorado, inclusive, ele somou uma quantidade de infrações, ele me ridicularizava, queria minha queda, como que eu podia não aceitar a corrupção, eu tinha tudo na mão, eu podia fazer o que eu queria, eu tinha que me fuder, porque eu tava criando problema com eles, com a academia, eles eram tudo corruptos, mas ali eu podia fazer o que queria, é só você entrar se você quiser aplicar droga, vender droga, montar uma ficha e jogar a qualquer modo. Pra que eu tava tirando peso do chão? Ele aqui, ó, vou jogar também pra você carregar. Era matar aquele viado. E aonde virou a jogada que através dos interesses e das sobras dela, ou de como sobrou a coragem dela, entendeu? Como ela agiu por ela, por ele agiu por ela, por ele, a trama toda de quando eles continuaram, que eu era o padrão de resultado, então eu era constante a ser difamada,
Então isso implica me destituir da condição do meu trabalho, me destituir da condição de mulher, usar particularidades sobre mim, sobre um corpo atlético, eu dizer que eu não sou capaz disso e daquilo, isso mesmo afetou minha vida, porque é um fardo muito grande, mas eu vou destruir a vida deles, eu sei passar por cima de tudo isso, sabe? Eu sou uma grande mulher, eu coloquei o processo evolutivo, a linearidade do criacionismo colocado como até onde a flexibilização anatomizada colocada evolutiva é para quem tem direito, para quem tem o poder, e até onde é para destituir essas infrações. Quem tem a maciça não precisa de fracasso colateral, de demônios, parasitas e de empregados e de lacaios e disso e daquilo. Então o que virou sistema de direito de trânsito entre exploração não pejorativizada como escravidão que não seja camuflada, porqueira de cama, poligamia de cama, perpetuação não colocada a quem tem o direito de perpetuar, independente de abrir as pernas, e que mostra a consagração, tirar o direito dessa gente pagando de família, pagando de institucional, pagando de produtivo, de conhecedor, tirar tudo.